Olá pessoal, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum hobby que você deixou de lado? Alguma coisa que você sempre quis ter? Um instrumento, uma câmera, um equipamento esportivo, uma bike, um setup gamer, qualquer coisa, seja ela qual for, que te represente, sabe? Alguma coisa que você gosta de fazer porque te faz bem, mas que ficou para depois, porque sempre tem alguma prioridade maior. Aluguel, conta, filho, uma parcela. Aquilo que é seu, que te dá prazer e que te faz sentir vivo, fora do trabalho, né? Que vai ficando na fila do depois, pro ano que vem, que você nunca consegue realizar e que, na verdade, você deixou de lado. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de mountain bike. Acho que desde que eu me entendo por gente, eu lembro na época que eu morava em São Paulo, que eu pedalava quase todo dia depois que chegava da escola. Mas isso aí, por algumas outras questões, eu acabei deixando de lado durante um tempo. Depois que eu comecei a morar em Florianópolis, eu voltei a praticar o esporte mountain bike de fato. E é uma coisa que nunca foi barato. Isso não é novidade para ninguém. Sempre exigiu investimento, sempre teve custo acima da média. E eu sempre soube disso e aceitei. E todo mundo que pratica acaba aceitando também. Mas tem uma diferença enorme, né? Principalmente nos últimos anos, que virou uma coisa de rico. E tem uma diferença entre ser uma coisa cara e ser uma coisa impossível para a maioria das pessoas. E hoje, no Brasil, o mountain bike atravessou essa linha, sim. É inegável. Depois de ser um esporte que exige planejamento e virou um esporte que exige riqueza. E daqui a pouco eu vou te mostrar os números que provam isso. E se você pratica algum esporte ou tem algum hobby que sentiu esse encarecimento nos últimos anos, comenta aqui embaixo. Eu quero saber também, eu quero conversar. Assim a gente consegue trocar uma ideia. Quero saber o que está acontecendo no seu esporte ou no seu hobby, naquilo que você gosta de fazer. Não só com o meu, com aquilo que eu gosto. Porque eu já tive uma bicicleta de alto desempenho. Não chegava a ser um modelo topo de linha, mas ela estava ali, entre os intermediários. Tá? E quem tem um equipamento bom sabe do que eu estou falando. Tem gente que fala, é tudo bicicleta, e não é. Se você tem um equipamento melhor, você sabe que ela realmente rende mais do que uma bicicleta mais simples. Sem falar na questão da segurança também. Então eu já tive a oportunidade de ter uma bicicleta dessa. Mas que numa oportunidade que eu acabei enxergando, eu acabei vendendo a bicicleta para investir na minha empresa. E fazia todo sentido, porque era um abastecimento de estoque absurdo. E esse dinheiro ia se multiplicar. Só que não foi bem o que aconteceu. Né? Normal. Todo negócio pode dar certo, pode dar errado, tanto que hoje eu estou fazendo outras coisas, investindo em outros negócios, né? É normal, faz parte da vida. Mas hoje em dia, pesquisando os preços, você já vê que a realidade vamos dizer assim, até antes da pandemia, né, mudou muito. Uma bicicleta intermediária para um ciclista amador, tá, custa entre R$ 35.991 e R$ 42.990, fabricada aqui no Brasil, sem os ditos impostos de importação. Que na verdade a gente sabe que muita coisa importada aí vem com imposto. A maioria das marcas fabrica só o quadro. Quando fabrica, quando não é tudo chinês mesmo, tá? E um modelo acima, topo de linha, já tem aí, modelo nível acima, né? 59.990. E se você pegar os topo de linha, né, que são as profissionais mesmo, né, aquela que você só vê nas competições da UCI, né? Tá acima de 100 mil. É ridícula essa realidade do nosso país. Aí eu pesquisei o preço dessas bicicletas nos Estados Unidos, tá? A intermediária dessa marca, ela custa em média $6.699, tá? A profissional, a topo de linha, né, desse modelo, ela sai por 11.499. Caro, é caro, mas não é impossível para um americano classe média comprar, nem um classe mais baixa comprar, entende? Você entende? Lá é caro, mas não é impossível. Aqui é caro e impossível para maioria das pessoas. E aí que tá o gap. Agora vem a parte que realmente pesa. O salário médio do americano é aproximadamente $5.500 por mês. O salário médio do brasileiro gira em torno de $3.500 por mês. Eu tô sendo generoso, puxando para cima, tá? Porque a gente sabe que na realidade não é bem assim.
Quem ganhar bem tá mais ou menos nessa faixa, R$ 3.500. É um absurdo. E tem um dado que precisa ser dito: cerca de 62 milhões de brasileiros recebem salário mínimo. Esse é um dado agora de 2026. Esse valor é de 1.621. Não é uma minoria, é praticamente um terço da população economicamente ativa, vivendo no piso. Então, aquela bike intermediária, para um americano médio, é um pouco mais de um salário. Para um brasileiro com salário médio, mais de 16 salários. Para um brasileiro com salário mínimo, mais de 37 salários. Mais de 3 anos de trabalho sem gastar em absolutamente nada. E estamos falando de um modelo intermediário. Não é do profissional, estou falando do topo de linha. Agora, faz essa conta para você. Pega uma coisa que você quer comprar, qualquer coisa, e divide pelo seu salário. Quantos meses deu? Joga aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, volta para aquela coisa que você pensou lá no começo. A lógica é a mesma. Deixa eu te dar um exemplo concreto que vai fazer tudo ficar ainda mais real. Imagina um jovem que quer começar no downhill. A gente sabe que o downhill é um esporte radical, técnico, exige equipamento específico. O garoto vai lá, pesquisa, descobre que tem uma bike intermediária para começar, que custa na faixa de $5.499 nos Estados Unidos. O que ele vai fazer? Caro, sim, mas ele desiste? Não. Ele arruma um emprego no McDonald's. Olha só que maravilha! Arruma um emprego no McDonald's, que o salário de um atendente é de 15 a 20 dólares por hora, depende do estado, tá? Não é assim. Trabalhando 40 horas por semana, tá? Isso dá entre 2.400 e 3.200 dólares por mês. Ou seja, você entendeu onde eu quero chegar? Tipo, por exemplo, se ele, eu tô falando de preço de bicicleta nova. Ele pode achar uma seminova pela metade do preço lá. Você entendeu? Você entende a lógica das coisas? Quanto é ridículo o que a gente tem que se matar para não ter as coisas aqui no Brasil. A gente se mata do trabalhar para não ter o básico. O Brasil é um país ridículo. Ou seja, aquele jovem americano vai lá, arruma um emprego no McDonald's, trabalha uns 2 meses, consegue juntar dinheiro. Se ele for um grande talento, ele vai se destacar, né, no mundo do mountain bike. Ele consegue até patrocínio e evoluir no esporte, né? Agora faz a mesma coisa aqui no Brasil, vamos ver. A mesma bike, ela custa 45 mil. Não é uma bicicleta topo de linha. E o salário do atendente do fast food? Em torno de 1.800 a 2.000 por mês. Seria mais de 20 meses de salário. Quase 2 anos. Meus amigos, tá difícil. Agora tem um dado que vai te parar, que é esse aqui, ó. Segundo o IBGE, 68% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos por mês. E 35% ganham até um salário mínimo. E isso significa que para quase 7 em cada 10 trabalhadores, essa bike de downhill, de entrada intermediária, simplesmente não existe como possibilidade real. Tá? Eu estou falando sobre bike, mas você pode colocar qualquer outras coisas, não sei, às vezes pode ser até um carro que você queira comprar. Porque um carro bosta aqui no Brasil tá 80 mil reais. É ridículo. Um carro lixo, desculpa falar, mas é isso. No Brasil, não é difícil sonhar com esse esporte, né? Ele é impossível para a maioria das pessoas. E isso chega a indignar qualquer um, porque eu já vi relatos de pessoas que simplesmente desistiram, de tão desanimadas que estão com a situação. Não é comum você ver pessoas que não querem pagar o preço, não querem, não digo nem pagar o preço, elas já veem a dificuldade tão grande que é para você conquistar alguma coisa que elas estagnaram. Então elas estão naquele modo sobrevivência e pararam por ali. Tipo, elas falam, pela minha realidade eu já sei que eu não vou conseguir comprar um imóvel ou um carro, e pela dificuldade que é, coisa que não devia ser tão difícil assim. Não é porque o brasileiro trabalha pouco, é porque a gente tem um estado que tira muito, porque esse padrão ele se repete em praticamente tudo. Um computador que nos Estados Unidos custa menos de um salário médio do americano, aqui custando 2, 3 salários médios de um brasileiro. Um smartphone intermediário, um carro popular, uma passagem aérea, um equipamento profissional, material de qualidade para quem quer estudar ou empreender. O mesmo produto, o mesmo mundo, países diferentes, equações completamente diferentes. E a pergunta que pouca gente faz é por quê? Não porque outro brasileiro trabalha menos, mas porque falta
inteligência ou criatividade é o contrário? E a pergunta que pouca gente faz é por quê? Não é porque o brasileiro trabalha menos, não é porque falta inteligência ou criatividade. É o contrário, o brasileiro é conhecido por se virar, é o cara que tira leite de pedra, por adaptar, por produzir, até com o que tem. A gente consegue fazer mais com menos. O problema não está nas pessoas, o problema está no ambiente, que encarece tudo. Quando qualquer produto chega até um consumidor no Brasil, ele passou por uma sequência enorme de custos adicionais. Imposto de importação, ICMS, PIS, COFINS, IPI, imposto sobre o FET, imposto embutido na energia usada para produzir, imposto na burocracia que a empresa precisa enfrentar. Só para existir aqui, são camadas sobre camada. Então você paga imposto do imposto, do imposto, do imposto, do imposto. Então um produto importado, ele eleva em mais de 200% o preço do produto. Se você pesquisar, você vai ver. E tem outro fator também. Quando empreender é difícil e caro, menos empresas conseguem entrar no Brasil. Conseguem não, né? Elas simplesmente não se interessam. Quando elas veem um ambiente que é burocrático demais, é caro por causa dos impostos, né? São muitos impostos que o Estado cobra para você poder ter empresa no Brasil. Então eles falam, eu vou pular fora, você acha que eu vou querer entrar nesse negócio? Que, se fosse mais fácil, mais barato, menos burocracia e sem essa insegurança jurídica também, porque aqui as leis mudam toda hora, muito mais empresas iriam entrar no Brasil. E o que ia acontecer com isso? Concorrência, meu amigo. A concorrência abaixa preço. Concorrência abaixa preço. Ou seja, o produto custa mais, o salário disponível para comprar esse produto é menor do que em economias mais desenvolvidas e não existe um único culpado, existe décadas de decisões que criaram um ambiente onde produzir, importar e vender é mais caro do que deveria ser. E quem paga a conta no final é sempre o consumidor. Mas tem mais uma camada nessa história que pouca gente sabe calcular. Muita gente para calcular isso, né? Pouca gente para. Não é só o preço do produto que está alto, seu salário que está baixo. Em termos reais, nos últimos anos, a inflação média no Brasil ficou em torno de 5%. 5 a 6% ao ano. Parece pouco, mas acumulando ao longo de décadas, isso representa uma perda brutal de poder de compra. E os salários, na maioria dos casos, não acompanharam esse ritmo. Na prática, o brasileiro hoje consegue comprar menos com o mesmo salário do que conseguia há 10 anos. Menos comida, menos serviço, menos produto, menos qualidade de vida. E o pior, enquanto os preços sobem, todo ano, o salário mínimo reajustado uma vez por ano, muitas vezes abaixo da inflação real sentida por quem ganha menos, é que justamente quem gasta proporcionalmente mais com alimentação e transporte. Os índices que mais sobem. Eu usei a bicicleta porque é a minha história, é o que eu conheço, é o que me fez parar para pensar. Mas esse vídeo não é sobre bike. A bike é um espelho que reflete um problema muito maior. Pensa no carro. O carro mais barato no Brasil hoje, 0 km, modelo de entrada, o mais simples, custa em torno de 77 a 80 mil reais. Nos Estados Unidos, o carro mais barato é um SUV compacto e ele está a partir de 22.150 dólares. Com tecnologia, câmera de ré, central, multimídia, é um carro muito bem equipado. Faz as contas, tá? Um americano com salário médio compra esse carro mais barato com cerca de 4 salários mensais. 4 salários, ele comprou o carro. Um brasileiro precisa de 20 salários, ganhando um salário médio, assim. No salário mínimo, o cara precisa de 50 salários, sem gastar um centavo. E olha que estamos falando do carro mais barato disponível. Não de um carro bom, não estou falando de um carro melhorzinho, não, de 100 na casa. Nossa! E sabe que isso tem um efeito que vai muito além de não ter um carro ou não ter uma bike. Quando o preço para conquistar qualquer coisa parece um sacrifício de anos, às vezes décadas de vida, as pessoas param de tentar. Não é preguiça, não é falta de ambição, é matemática. Quando a meta está tão longe, parece impossível, o cérebro humano desiste de correr. Porque não faz sentido correr em direção a algo que parece inalcançável. Não importa o quanto você se esforce. E aí começam outros problemas. A frustração vira apatia. O sonho adiado vira
ressentimento, a sensação de que não importa o quanto você trabalhe, você nunca vai chegar lá. Quantas pessoas você conhece que desistiram de algo importante por causa dessa sensação? Quantas deixaram de empreender porque o custo inicial era um absurdo? Quantos desistiram de estudar porque a faculdade particular estava fora do alcance e a pública era concorrida demais? Quantas abriram mão de cuidar da saúde porque o plano custa mais do que conseguiam pagar? Quantas pessoas simplesmente pararam de sonhar? É isso que o custo de vida alto faz com a sociedade. Não destrói só o bolso, destrói a esperança. Agora, deixa eu sair dos números e ir para onde isso realmente dói. Quantas coisas estão numa lista mental de quando eu puder? Tem gente que adiou faculdade, tem gente que deixou de aprender um idioma, um instrumento, uma habilidade nova que tem. E o pior é que tem gente talentosa que desistiu. Tem gente que não foi visitar a família em anos porque a passagem não cabia no orçamento. Tem pais que gostariam de dar uma infância diferente para os filhos e não conseguem. Tem jovens que queriam empreender, mas travaram logo no primeiro custo. Tem profissionais trabalhando com equipamento ruim porque o bom está fora de alcance. E o mais perigoso não é a privação em si. O mais perigoso é que isso começa a parecer normal. Quando se olha para um preço absurdo e o pensamento é bom, é caro mesmo, sem questionar por que aquilo custa o equivalente a meses ou a anos de trabalho, quando se parcela algo em 18 vezes achando que é um bom negócio, sem questionar o porquê que aquele produto abandonado antes de ser tentado, porque aqui é assim mesmo, a normalização do absurdo é o ponto mais silencioso e mais perigoso de tudo isso. E esse não é um vídeo de solução, não tem receita aqui. Não tem indicação política, não tem guru financeiro. Esse vídeo é sobre percepção, sobre parar 2 minutos e pensar quanta coisa ficou para trás por causa de uma equação que nunca fechou. E o que fazer com essa percepção é uma escolha de cada um. Pode motivar a buscar mais, pode levar a escolhas diferentes, pode fazer questionar coisas que nunca foram questionadas. Pode simplesmente fazer sentir menos sozinho, porque este peso não é individual. É compartilhado por milhões de pessoas que trabalham duro e ainda assim sentem que o dinheiro nunca estica o suficiente. Não é falta de esforço, é um sistema que cobra caro demais de quem produz. Eu ainda quero a bike, não porque eu acho justo o preço, não porque concordo que deveria custar o equivalente a anos de trabalho, mas porque é o que posso fazer dentro do sistema que existe. Eu não vou parar de trabalhar por isso. E que eu recuso a fazer achar normal. Então te pergunto de novo, aquela coisa que você pensou lá no início, quanto tempo de trabalho ela representa para você? Quanto tempo representa para alguém vivendo em outro país? Fala aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que essa lista, quando eu puder, é maior do que qualquer um admite em voz alta. Primeira, qual é a coisa que está na sua lista há mais tempo? Aquela que você sempre fala, um dia eu compro, e o dia nunca chega. Segunda, você já fez uma escolha parecida com a minha? Abriu mão de algo que amava para apostar em algo maior? Como foi? Terceira, você acha que isso vai mudar ou já normalizou? Sem resposta certa, só quero saber o que está na sua cabeça.